fica sempre um pouco de perfume. Olá mães, olá famílias, meu nome é Roberta, eu sou pedagoga e psicopedagoga, também sou mãe e vim aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito do desenvolvimento infantil. Agradeço muito o convite da Laura, né, que me trouxe até aqui para a gente partilhar desse momento. Bom, o que dizer sobre o desenvolvimento infantil? São tantas coisas, mas a gente pode pensar a respeito dele através das suas fases. Uma coisa muito importante da gente pensar é que o indivíduo, ele não é algo raso, algo que não tenha nada dentro de si, por exemplo, ao nascer, né? Ele já vem com a sua estrutura física, a sua estrutura relacional, né? De família já em si. Mas esse indivíduo, ele só vai desabrochar, ele só vai florescer a partir do momento em que ele tiver tudo à sua volta que proporcione a ele ser alguém completo, alguém feliz, alguém autônomo. E aí a gente pode partir de vários princípios, a gente pode falar de teorias da educação, mas mais do que isso, nesse momento, eu gostaria de trazer a vocês uma reflexão, né, sobre o que acontece em cada uma dessas fases e o que a gente poderia, né, fazer ou evitar para que a criança ela possa ter o seu pleno desenvolvimento em cada uma das suas fases. Vale lembrar que as fases do desenvolvimento da criança, elas são uma sucessão, ou seja, em cada uma dessas fases, quanto melhor ela for vivida, a base vai ser muito mais sólida, a base da vida dessa pessoa, ela vai ser melhor edificada e as próximas fases que vierem vão trazer ainda mais possibilidades, né, de um desenvolvimento amplo. A primeira fase a gente chama, né, da fase prática ou da primeira infância, a fase sensorial, que ela vem desde o nascimento até os 2 anos de idade. E essa fase ela é marcada realmente pelo toque, pela primeira impressão de mundo que esse indivíduo tem, né? Então, o primeiro contato vem através da sua família, então, né, o seu primeiro vínculo aí de vida é o vínculo mãe. A gente sabe que, né, tem todos os tipos de núcleos familiares. Então, quando disser mãe ou pais, né, eu estou me referindo especificamente, né, aos criadores, aos responsáveis aí por essa vida em desenvolvimento. Então, do nascimento até os 2 anos é o momento mais importante para que se estabeleça para esse indivíduo um fortalecimento vincular de amor, de afeto, de atenção, porque o indivíduo que acaba de nascer, ele não tem nenhuma noção de desenvolvimento do que é o mundo, a não ser que alguém traga isso a ele, certo? E quem que traz isso a ele? A família. Através do toque, do abraço, do aconchego, através da alimentação. Então, todas essas trocas práticas e afetivas nesta fase vão trazer uma base de muita confiança, né, confiança em si e no meio, para que ele possa, né, dar os seus primeiros sinais de reciprocidade, né? Esse sinal de que ele pode confiar naquilo que estão dando para ele, que é tão bom a ponto de ele retribuir, né? Porque a princípio são só sinais desse corpo que vai aprendendo a viver. A gente fala que o ser humano é o único animal que não sabe viver, né? Os outros animais, eles têm um instinto, eles nascem com esse instinto. O ser humano, além do instinto, a gente tem, né, a nossa característica humana de ser, então ela é totalmente dependente do outro, né, para se reconhecer como humano na sua própria vida. E aí nessa fase, né, o que a gente pode fazer? Acolher, a gente pode
além de todo afeto, de todo, né, o cuidado extremo para essa criança, a gente já pode mostrar que é um organismo ali vivo, completo, através da conversa, através de momentos de tranquilidade, né? A gente pode proporcionar para essa vida o entendimento de que ela está em um local seguro. E como que a gente faz isso, né? A gente faz isso através do cuidado, e também a gente pode proporcionar para esse bebê momentos de alegria com músicas, né? Músicas próprias para o bebê, que possa acalmar, o que ele possa sentir esse ambiente acolhedor. Massagens também são muito boas, né? Massagens onde a família possa, né, proporcionar esse toque, né, essa extensão de toque por toda a região, a extensão desse corpo, né, para que ele faça esse reconhecimento também da sua estrutura corporal desde o início da sua vida. A segunda fase do desenvolvimento, né, a fase dos 2 anos, dos 2 aos 7 anos mais ou menos, né, a gente fala que é uma fase da inteligência pré-operatória, da imitação. Então é uma fase onde essa criança ela tá já feliz por se sentir pertencente a esse mundo, e ela já se reconhece aí como alguém pertencente a um núcleo, a uma família, e ela já tem em si esta confiança para fazer a exploração do que está em volta dela. Essa criança ela já não está mais totalmente presa ao que a gente chama de egocentrismo, ou do entendimento de que o mundo gira em torno somente dela. Ela já está começando a ter a noção de que as coisas à sua volta não dependem só da existência dela, e que ela pode explorar isso, certo? Então, a família, nesse momento, ela pode estimular essa criança a entender como é bom partilhar, né? Compartilhar de momentos, de vivências, né? A gente sabe que as crianças têm aí, às vezes, irmãos, primos, amigos da escola. Então, essa criança, ela quer explorar esse mundo que está aí à sua frente, né? E ela quer conhecer ele sem limites, sem reserva. Então, é claro que os responsáveis precisam proporcionar ambientes muito prazerosos, ambientes seguros, porque eles não têm mesmo noção de perigo, de nada disso. E aí nós temos que estar atentos para que, né, esse pequeno não tenha grandes traumas, mas que ele já comece a entender, né, desde cedo também o que é lidar com frustração, porque faz parte também do desenvolvimento humano, né? Aprender a lidar com o tempo, com a rotina, e de que o mundo realmente não gira em torno dele. Nessa fase, a imitação é algo assim muito importante. Então vocês podem perceber que a criança ela gosta muito de brincar de faz de conta, ela quer imitar um bombeiro, um super-herói, né? Ou a menina vê os exemplos, né, de casa, da mãe, ela quer brincar de casinha. Então, é uma fase de muita ressignificação. Então, essa criança, ela está muito atenta, né, aos referenciais familiares. E por isso é muito importante que as nossas ações, né, que as ações familiares estejam mostrando para ela como é bom ela pertencer àquele espaço. Então, por isso que tem que ter um cuidado grande para que essa criança em desenvolvimento ela entenda que esses exemplos que ela tem à sua volta são de crescimento, são positivos, tá? Isso também é muito importante. Brincadeiras, a família pode proporcionar brincadeiras variadas, o desenho, a pintura, a brincadeira lúdica. Isso vai trazer para essa criança a possibilidade de colocar para fora, ou de mostrar até à família as suas preferências da vida, no que elas se identificam, né? Porque essa idade não é uma idade de total de discursos, né? Então, essa demonstração é uma demonstração mais indireta. Então, em casa, entrar, né, nessa brincadeira, tá junto, sempre a atenção, né? O compartilhar o tempo com eles é muito importante.
por mais que a vida de hoje seja uma vida de muito trabalho, onde os pais realmente já não ficam como antigamente o tempo todo em casa, né? Especificamente ali, fazendo a parte da educação direta, mas um tempo de qualidade, demonstrando a essa criança que o que ela faz, o que ela vive, aquela brincadeira é importante, já traz para ela essa parte importante que é a sua autoestima, né? É saber o seu valor dentro dessa família. E no que se refere ao desenvolvimento dela, ela precisa ser sempre bem acolhida e as coisas precisam ser bem explicadas. Porque, por exemplo, nessa fase, ela sabe que se ela sair de casa e ir por uma rua, um exemplo, seguir uma rua reta, ao final dessa rua vai dar, por exemplo, na praça que ela gosta de brincar. Mas ela ainda não tem um desenvolvimento cognitivo que traz para ela a possibilidade dela saber que se ela voltar, se ela fizer o caminho inverso, ela vai estar na casa dela de volta. Ela não tem ainda essa capacidade, né? Então, esse cuidado, essa explicação, então a gente precisa se ater muito a isso, e inclusive aos conteúdos, né, que essa criança está acessando, os desenhos, né, a programação precisa ser bem direcionada, porque se ela vê uma imagem de uma violência, de algo assim, ela vai achar que aquilo vai acontecer exatamente daquela forma, né? Então tudo isso é muito importante a gente pensar antes de escolher, né, ou permitir que essas crianças tenham acesso a determinados conteúdos. Vamos adiante para mais uma fase, né? A gente chega na inteligência lógica, operatória concreta, que é uma fase que vai dos 7, 8 anos até 11, 12, né? E então nessa fase ela já tem acesso muito direto a conhecimentos lógico-matemáticos, a fala é muito mais aprimorada, ela já começa a argumentar com a família, ela já começa a colocar o que ela pensa sobre o mundo onde ela vive. Então a família ela precisa estar muito presente e muito disposta a ouvir essa criança nessa fase, porque ela vai exigir sim esse tipo de atenção, essa conversa, ela vai externar de maneira muito direta isso. E é importante a gente estar disponível no nosso tempo de qualidade para essa criança, né, poder estar conosco. Brincadeiras, aí ela já tem, né, um repertório mental aí muito mais amplo, e aí ela já tem outros interesses, ela tem jogos de computador, ela tem jogos lógicos, mas é sempre importante a gente lembrar da valorização desse tempo com a família, né? Então, a família proporcionar jogos lógicos também, mas se inserir talvez nessa brincadeira junto ali com eles, né? Isso é muito importante. Porque nesse momento, né, ele está reconhecendo que está em volta, as pessoas, os colegas, e ele já começa a ter dentro de si a necessidade de se afirmar como alguém que de um ser pensante que faz parte deste núcleo. Então isso vai fortalecer muito a autoestima dessa criança, né, que daqui a pouco já está aflorando aí para puberdade. E aí a gente já, né, fala de uma nova fase, que é a fase da aquisição do pensamento abstrato, a fase onde essa criança ela já, né, não está mais sendo somente criança. E no que se refere ao desenvolvimento, é uma fase onde tudo aquilo que ela aprendeu desde o nascimento, tudo aquilo que ela vivenciou, desde o bom, do ruim, enfim, tudo aquilo, nesta fase é retomado de uma maneira onde este indivíduo ele vai selecionar, né, aquilo que foi bom, ele vai se enxergar novamente com toda aquela bagagem que ele recebeu, e aí é realmente uma fase onde que muitas vezes, né, a família fala, bom, tudo que eu tinha que ensinar, tudo que eu tinha que passar já está aí, tá tudo certo, então agora é com ele. Não, ao contrário do que a gente imagina, é preciso que a gente tenha esse olhar bem cauteloso também para essa fase, para que ele entenda que
ele não pode mais fazer birra como uma criança, mas ele também não pode fazer coisas além da sua idade, porque ele ainda não é um adulto. Então, é uma fase de ressignificação, é uma fase de autoconhecimento, de autoafirmação, né? E também uma fase onde toda a sua estrutura corporal está sendo modificada, né? É uma fase muito importante para o desenvolvimento fisiológico, a consciência corporal dele está modificando, porque toda a sua estrutura também está. Então, é preciso que os pais estejam alertas a essas mudanças, sejam inseridos na vida desse indivíduo, mas que tenham respeito do espaço e do tempo dele, né? Porque ele está lidando com todos os tipos de coisas novas, de talvez frustrações, e ele precisa saber que a família está ali para ele quando ele precisar, né? Não simplesmente para julgá-lo ou para compará-lo com outras pessoas. Isso também é algo negativo que não faz bem, né, para o desenvolvimento. E aí é importante que a família dê este acesso positivo para essa pessoa, né, para que ele possa se desenvolver de maneira saudável, de maneira efetiva, né, e possa ser aí um adulto, um ser humano autônomo, feliz e capaz de vivenciar, né, os problemas também, né, e os desafios que a vida vão trazer para ele, tá? Então, eu acho que é isso. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Foi um prazer imenso conversar um pouquinho, né, a respeito dessas fases do desenvolvimento, né, do ser humano. A gente falou primeiro infantil, mas a gente sabe que essas são as fases mais importantes, né, do desenvolvimento humano. E espero que todos, né, possam pensar, né, sobre cada uma dessas fases de maneira única. Lembrar que o tempo passa muito rápido e que cada momento, cada brincadeira, cada olhar, cada gesto, cada toque farão toda a diferença na vida dos filhos de vocês, tá bom? Muito obrigada, um abraço a todos.